Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Isaac Souza, falando direto aqui dos estúdios da TV Turmalina, e a gente recebe dois convidados especiais, deputado federal Padre João e deputado estadual Leleco Pimentel. Eles vão se apresentar e vão falar também do projeto Juntos para Servir. Padre João, Leleco, obrigado pela presença. Nós é que agradecemos aqui. Sou Leleco Pimentel, estou deputado estadual, mas sou de militância de luta há 23 anos, junto com o Padre João, agora na Assembleia Legislativa, e o projeto Juntos para Servir é esta fusão, né, Padre João que usa essa expressão, mas onde a gente tem condição de ajudar mais e melhor nossas comunidades, sobretudo os mais pobres, agricultores familiares, os sem teto, na condição daqueles que vieram para servir e utilizar essas estruturas do Estado para chegar ao povo. Obrigado, Isaac Souza, por esta acolhida aqui na TV Turmalina. Aqui ao meu lado, o companheiro deputado estadual Leleco Pimentel. Mas me permita também registrar aqui e agradecer o Wagner, que está aqui também operando. Então, a nossa gratidão. Legal. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse Juntos para Servir, né? Aliás, servir é uma palavra muito bonita, né? Eu acho que o maior de todos, inclusive, ele viveu literalmente o sentido da palavra servir, né? Então, Juntos para Servir, aí na esfera nacional e estadual. Então, eu fui eleito deputado estadual em 2002, assumi no mandato em 2003 e num projeto também que nasceu na Arquidiocese de Mariana, a partir do Desperta Cidadão, para envolver as pessoas que participavam de pastorais, a importância delas estarem na política. Lá tivemos a eleição de um jovem da Pastoral da Juventude, que foi eleito deputado federal, e eu estadual. Só que ele não reelegeu, de lá para cá não desistimos do processo de ter um mandato federal e um mandato estadual a serviço dessas pautas que muitos não abraçam. Então foi muito importante a eleição do deputado estadual Leleco, né, em 2022, e que permitiu a gente consolidar esse projeto denominado Juntos para Servir. É o mandato federal, o mandato estadual, nós temos a mesma equipe. Então não tem assessor do deputado Leleco ou assessor do Padre João. São assessores do projeto Juntos para Servir, e ainda nós temos um conselho político que é deliberativo, que o conselho político define, porque temos o regimento interno, que define as instâncias, né? Que é a coordenação, as plenárias regionais e as instâncias de decisão, que é o conselho político, que são representantes de cada regional. Nós temos 19 regionais no estado. Então, cada regional compreende um número de 30, 35 municípios. Cada regional tem um assessor e tem 2 conselheiros titulares e 2 suplentes. E, ao final de cada ano, a gente realiza a Assembleia Geral, uma média de 300 lideranças. Para 2025, a expectativa de ter 500 lideranças do estado inteiro, definindo os rumos, as diretrizes, todo o nosso plano para 2026, né, deputado Leleco? É isto. Foi bom que o Isaac trouxe a figura de quem transformou todo o poder para lavar os pés dos outros. Jesus transformou em serviço, sobretudo os que mais precisavam. E é assim que a gente deve servir na política, inspirado na caminhada de Jesus, com a opção preferencial pelos pobres. Embora a universalização de políticas públicas nos instigue a cada dia atender a todos, como é o SUS, Sistema Único de Saúde, você precisa priorizar. Então a política é um estudo profundo das injustiças, mas uma aplicação, né, de políticas públicas para diminuir estas injustiças. Então, ir ao encontro do outro é servir, e servir a quem mais precisa é priorizar. E na política, priorização para quem mais precisa. Legal. Aí você já entrou aí em uma das perguntas que eu faria, então vai duas. A primeira, né? Quais são as bandeiras desse projeto Juntos para Servir? E também que vocês adentrassem mais aqui
Dando exemplos aqui do Vale do Jequitinhonha, desse trabalho que já vem sendo feito. Eu falo de 3, Padre João, de 3. Rapidamente. Porque são muitos, A moradia. né? A moradia, ela vem para nós como um eixo do acesso à terra e à moradia como ação da dignidade humana. Por isso, vem também outras políticas como a regularização fundiária, urbana, rural, o direito à cidade. Digo que outro eixo nosso importante é distinguir entre aqueles que estão embebidos pelo capital, do consumo. Para nós lutamos pela sociedade do bem viver, onde todos têm que ter direito e não alguns privilegiados. Então, bem viver como uma forma de viver e cuidar da casa comum. E digo que a agroecologia, o meio ambiente se somam nesses 3 eixos que eu apresento. Padre João, que é a referência também para um dos outros eixos, agricultura familiar e segurança alimentar. Então, a gente vem de uma área que a atividade minerária ela é secular. Se a gente pega onde estudei em Mariano, domicílio eleitoral deputado Eleco, Ouro Preto, o meu domicílio eleitoral é Ouro Branco, com Congonhas. Então, a atividade minerária ali ela é de mais de 300 anos. Ouro Preto, precisamente, 324 anos. Então, a gente sabe o que é o impacto de uma atividade econômica, de uma só atividade econômica dominante no município ou numa região e o estrago que é. Então, quando eu fui eleito em 2002, já iniciamos construindo uma atuação prioritária, que é o fortalecimento da agricultura familiar, com foco na agroecologia e na produção orgânica. E eles perguntam, mas aqui tudo é mineração. Não, por isso mesmo. Porque nós temos que diversificar as atividades, sobretudo recuperar as atividades que são sustentáveis, que cuida da mãe terra, que cuida das águas, que cuida da biodiversidade. Então, o eixo central de toda a nossa atuação foi a agricultura familiar e com tudo que está nela. Porque a agricultura familiar ela tem cultura, tem a comercialização direta, tem a economia solidária, tem o artesanato, ela vai atraindo tantos outros arranjos produtivos fantásticos. É o empoderamento e a atividade das mulheres, sempre nos dedicamos à Associação das Mulheres com um olhar especial, nos dedicamos muito à juventude, sobretudo à educação do campo, que está tudo ligado assim, né? E, inclusive, e a segurança alimentar. Fui desde do governo Itamar Franco, depois com o Dom Mauro Morelli, né? Junto ali com o Dom Mauro Morelli, criamos o Conselho, quando o Conselho foi extinto pelo então presidente Fernando Henrique. O único estado do país que tinha o Conselho era Minas Gerais. A gente participou de toda essa coordenação regional, quanto conselheiro. Então, a gente teve esse acúmulo bem enraizado nas comunidades, com projetos também de trabalho e renda. Isso também nos leva a cuidar da saúde, numa linha também da alternativa, com as farmácias vivas. A Mãe Terra ela é generosa demais conosco, porque ela nos oferece não só alimento, mas os medicamentos, as plantas, ela literalmente ela cuida de nós e nos ensina. Porque a terra cuida da água, a água cuida da terra e ambas cuidam das plantas, da fauna, de toda a flora. Então a natureza ela nos ensina nessa relação de cuidado uns com os outros. E deve ser isso. E é para isso que nós fomos criados, para cuidar. Por isso que os eixos de atuação estão nessas, né, compreendem. É por esta síntese, junto com o Padre João, que nós dizemos a nossa atuação em Turmalina é diferente daqueles que apoiam a monocultura e que expulsou comunidades, que vem rebaixando o lençol freático e que vem criminalizando agricultores, agricultoras e trabalhadores. Nós estamos do outro lado da história. Nós estamos combatendo a monocultura, as grandes empresas, porque elas vieram para explorar. E de um lado da história estão os oprimidos, os que mais precisam do Estado, inclusive para alimentar. E do outro estão os que usam o Estado inteiro para si enriquecer. Esses estão do lado de lá. As mineradoras e a monocultura, de certa forma... São a mesma coisa. O que muda é só o produto, né? Porque... mas o modus operandi é da corrupção, da poluição, e esta é a mesma forma. Mineração atua lá, Padre João, nessas regiões e está chegando para cá, como essas empresas de eucalipto, da monocultura, porque elas, na verdade, elas são hoje tudo um conglomerado que se apoia e que está dentro das estruturas de governo promovendo corrupção. Legal. Padre João, ele citou aqui a questão da insegurança alimentar e, por coincidência, ontem
Eu estava vendo uma reportagem onde falando sobre a insegurança alimentar que atingiu o menor nível nos últimos 20 anos, mas ainda mais de 6 milhões de brasileiros ainda convivem com a fome, né? E então a pergunta seria o que fazer para melhorar mais aí esses números e queria que vocês falassem aí, ó. Padre João tem propriedade, Leleco também, inclusive já citou que é uma das bandeiras, né? Então, com o presidente Lula, a partir de 2003, iniciou ou aprimorou um conjunto de políticas, desde o Bolsa Família, do gás, foram muitas políticas, mais médicos, na agricultura familiar, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, um conjunto de políticas e programas que iniciaram em 2003, mas que levou o Brasil a sair do mapa da fome só lá em 2014. Só que foi o golpe já em 2016 e o Brasil volta para o mapa da fome. Então o Lula assume um terceiro mandato, né, início 1º de janeiro de 2023, e então, olha, e agora o Brasil sai novamente do mapa da fome. Então, 2 anos e meio de atuação, o Brasil não saiu do mapa da fome por uma mágica, por um milagre, porque o Lula retoma o programa de aquisição de alimento, que estava quase que o governo compra os produtos da agricultura familiar e doa para as entidades, doa para as famílias carentes, reestruturou o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, com um reajuste de quase 50%. Os agricultores estavam abandonando o PNAE, porque muitas crianças ainda, a única alimentação é na escola, amplia a escola a tempo integral e reestrutura o PRONAF, como disse, mas também agora tem o Gás do Povo, que é muito importante, retoma a política da água, com as cisternas de placas, esse do acesso à água que é muito importante, e cria vários projetos de fomento para com as mulheres, que tem tanto assistência técnica, mas banca também um projeto de trabalho e renda. E além agora, recente, lançamento da gratuidade de energia elétrica para quem consome até 80 kW, ou seja, mais dinheiro no bolso para a pessoa poder comprar alimento. Também o próprio Farmácia Popular ampliou os itens da Farmácia Popular e quem está no CAD único não paga nada. Então é mais um recursozinho que está no bolso para melhorar a alimentação e a segurança alimentar. O Minha Casa é Minha Vida que voltou. Então a pessoa sair do aluguel, né, deputado Eleco, é um dinheiro a mais. Então o Brasil, de fato, já sai novamente do mapa da fome, mas se tiver uma pessoa precisando de mendigar para se alimentar, é a razão da gente que está na política mudar essa situação. Por isso que esses 6 milhões ainda tem que ser considerado uma vergonha para todos nós que atuamos na política e dizer, olha, temos que buscar parcerias com a associação, com cooperativas, com sindicatos, as prefeituras que também têm compromisso, porque a reestruturação do CISAM, porque a gente conhece o Sistema Único, o SUS, Sistema Único de Saúde, mas nós temos SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e tem o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, esse sistema tem que ter uma corresponsabilidade de todos os entes da federação e os gestores, em nível federal, estadual e nível municipal. Então, temos que identificar mulheres, e já temos o perfil, muitos estão ainda na roça, por incrível que pareça, porque não tem sequer água para produzir. Então, esses que estão ainda passando fome, muitos estão na roça, população negra, porque sempre foram excluídas ao longo da história, indígenas e mulheres. Mulheres. Eu ainda quero lembrar, Padre João, que a sociedade civil inspirou o governo Lula neste combate à fome. As cozinhas populares, por exemplo, surgiram das iniciativas de muitas paróquias, Sociedade São Vicente de Paula, e tornou-se uma política pública onde a produção do alimento chega até aquela pessoa em situação de rua. E aí são populações que hoje ainda, nesta condição de vulnerabilidade, que esta palavra ela é muito grave, porque a situação dos grandes centros urbanos é de pessoas sem acesso ao alimento. Ainda temos políticas que tratam da questão da fome e que vão nos permitindo pensar. Padre João mesmo
está agora tratando no Congresso, né, na sua atividade parlamentar, sobre o desperdício. Porque é importante pensar na fome, porque se cada pessoa deixar 1 grão de arroz no prato, só de brasileiros, só na hora do almoço são 220 milhões de grãos. Então duplica isso 2 vezes, 3, 4. Quem é que tem acesso a 4 refeições por dia? Mas o que eu trago do desperdício vai além. Restaurantes, nós estamos falando do desperdício, por exemplo, em alimentos não processados da agricultura familiar, no Ceasa, produtos que ainda podem ser aproveitados ou que podem virar insumos para a produção de alimento de qualidade. Então, tudo que o Padre João falou tem também esse quê da sociedade no combate à fome. O Lula, ele tem essa habilidade de colocar a rede social, socioassistencial, para matar a fome daquele que nem casa tem. Legal. Voltando a falar no Juntos para Servir, queria que vocês falassem as ações aqui no Vale do Jequitinhonha, a Turmalina. Vocês disseram que estava vindo agora de Minas Novas, tinha passado em Capelinha. Fala pra gente como está sendo essas ações aqui no nosso vale. Isaac, se me permitir uma retrospectiva, prometo ser muito rápido, mas eu quero voltar em 2003 para eu fazer justiça à atuação. Em 2013, eu assumi a vice-presidência da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa, depois que eu fui presidente. Acho que era o doutor Viana que foi o presidente, e eu vice. E lá eles criaram a tal Comissão da Civicultura, 2003. E ali, então, eu tive que fazer enfrentamento, primeiro, para mostrar que a civicultura supõe uma diversidade de árvores, uma diversidade de culturas. Mas o estudo a gente percebia que estava direcionado, que era para colocar a monocultura do eucalipto no mesmo patamar do alimento, com as isenções, não precisar de licença. Igual você vai plantar o feijão, você teria o direito de plantar o eucalipto sem nenhuma burocracia. Então, nesse sentido, é que eu vim para o Jequitinhonha. E tive como guia o pessoal do CA, naquela região do Rio Pardo, toda aquela região de lá. O CA tinha um mastro, que era o pessoal do sindicato, sobretudo o sindicato do próprio município de Rio Pardo, mas que conduziu a gente em muitas áreas. E aqui no Alto Jequitinhonha eu tive um guia, não sei se vocês conhecem, que junto, e também, que eram os representantes dessa comissão, da Assembleia, a Comissão Institucional da Assembleia. Aqui nós tivemos um guia que era um tal Boaventura. Esse foi o nosso guia para o meio dos eucaliptos afora, para ouvir no depoimento de várias famílias, elas falando, olha, aqui tinha tal volume de água, agora está esse filetezinho. Aqui já teve água, agora aí. A gente via que tinha as pedras lavadas, mas não tinha água. Então, ali rodamos muitas comunidades e vimos crime ambiental. Eu me lembro quando a gente foi na comunidade Zé Silva, onde tinha eucalipto dentro das nascentes, dentro do córrego. Então, a monocultura do eucalipto, ela avançou em áreas que deveriam ter sido preservadas. Então, a minha gratidão ao Boaventura, ao CAV, que desde essa época foi nos mostrando. Depois tive a oportunidade de visitar Minas Novas com a então prefeita Thelma, e a gente ali apoiar as barraginhas lá em Minas Novas, portanto, apoiei na campanha daquela época lá. Só para fazer essa retrospectiva, porque foi isso que nos levou a enfrentar, a estudar mais, depois como presidente da comissão, a situação das terras devolutas, que o próprio governo Itamar Franco criou o Instituto de Terra e que se dedicou muito. Depois o próprio Manuel Costa abraçou, antes foi o Marcelo Rezende, depois o Manuel Costa, tinha o Luiz Chaves, que se dedicou muito. Então a gente tem um estudo e um acúmulo de todas as terras devolutas, quando venceram os contratos e as próprias empresas foram arrumando um jeito de retomar. Tivemos muito sucesso em retomadas dessas áreas para a produção, na região do Rio Pardo, que pode chamar lá Vereda Funda, Comunidade Raiz, onde estão lá, né, avanços também na região Peixe cru.
indo já para o Riacho dos Machados, mas lá com o Neizão, com o pessoal Geraizeiros de Vale das Cancelas. dos Vale das Cancelas. Vale das Cancelas. Então, em alguns lugares, o pessoal está produzindo. E deixou recompor as chapadas, as nascentes voltaram. Os frutos, os diversos frutos, não é? Diversos frutos errados. Então, está garantindo renda. Voltou aos jovens, às crianças terem projeto. Então, eu quero reconhecer, porque acho que foi algo bem estruturante, que a gente vê que hoje é um desafio para a região do Alto Jequitinhonha. Aqui, vou revezando com o Leleco também sobre as áreas da saúde, da educação. Aqui já na quinta-feira, porque né, Veredinha também, Escola Família Agrícola, tem muita Foi coisa. muito importante o Padre João retomar aqui o espírito da nossa atuação. Mas nós também temos tido concretude. Chegamos agora, fomos fazer uma rápida filmagem, ali indo para a Ponte do Funil, mais de 1 quilômetro de asfalto a seco, de uma qualidade, retirando pontos críticos daquela comunidade, que leva a outras tantas, garantindo aí o escoamento da produção, a pessoa que está com problema de saúde. Nós vamos aqui também anunciando que o CAV, este mesmo que o Padre João está tratando, já recebeu uma pá carregadeira, que tem cuidado das barraginhas, mas agora nós estamos colocando um outro equipamento novinho, uma retroescavadeira, que vai cuidar nesse triângulo aqui, né? Triângulo, eu diria quadrilátero, porque Turmalina, nós estamos tratando aqui com Veredinha, logo mais acima Capelinha, Minas Novas e até Itamarandiba, com o cuidado de recuperação, né, da bacia do Fanado, que é o Jequitinhonha. Nós chegamos a entregar nesses dias equipamentos de corte e costura em comunidades que estão trabalhando geração de emprego, trabalho e renda, assim como agora há pouco estivemos lá na comunidade, né, de São Caetano, entregando implementos. Ali nós vamos ter, além de implementos para ajudar a gradear a terra, a carreta basculante, as sementes, quase 1 tonelada de semente de milho e de feijão, para que a gente agora com as chuvas possa produzir alimento de verdade. Com tantas outras coisas. Na saúde, nós visitamos o Hospital São Vicente, porque é só importante entender que a gente não está caindo de paraquedas aqui agora. A gente consegue fazer 20 anos de retrospectiva e dos mais diversos trabalhos aqui. E visitamos o Hospital São Vicente, para onde também destinamos já. Primeiro foi o equipamento de raio-x. Só que o raio-x não tinha agora a digitalização. Agora destinamos outro recurso para digitalizar. Então isso pode socializar com um médico que esteja lá em Belo Horizonte, São Paulo e tudo. Além de 100 mil para custeio. Então soma e mais 245 mil para fazer toda essa digitalização, 100 mil para custeio, colocamos mais 200 mil para a saúde na prefeitura. Então aí só isso soma das filas, 845 mil reais na saúde aqui, que a gente cuida do campo, da cidade, do ateu, do católico, do evangélico. Quando a gente investe na saúde, é o cuidado com todo mundo. Agora, o mais importante, eu digo porque, para nós, a concepção do Campus Quilombo, cujo lançamento foi feito com o próprio presidente da República, mas foi garantido o primeiro recurso para a pedra fundamental, que é ali a construção, né, dos dormitórios, porque ali será um local que os quilombolas e a população jovem que lá irá estudar precisará dormir junto com o restaurante. E hoje nós vimos que a construção está levando em consideração até a própria ideia da barraginha. O próprio local inteiro é uma concepção de esponja para poder alimentar o lençol freático e servir para que as comunidades tenham água a partir das barraginhas e livrando a gente deste mal que é a monocultura do eucalipto. E hoje a violência nos chamou muito a atenção, Padre João. Quero trazer aqui esse capítulo desta operação que levou um amedrontar geral desta região. Foi uma ação feita com a truculência do Estado, com helicópteros, que a gente vai querer saber quanto custou, com um aparato que levou violência à casa das pessoas, criminalizando trabalhadores, e isto nos chamou muita atenção. Nós vamos atuar na Assembleia Legislativa, vamos levar essa notícia crime, e junto com o Padre João na Câmara, nós vamos buscar as informações e buscar justiça para aqueles que foram presos
indevidamente com toda essa ação truculenta do Estado que aqui aconteceu. Olha, estava até pronta essa pergunta já que o Leleco antecipou aqui, eu queria saber de vocês, se vocês já viram algo parecido numa cidades tão pequenas como Turmalina, Veredinha, outras cidades também que teve atuação dessa força-tarefa aí. Só para contextualizar, a gente está falando aí de um efetivo de mais de 120 agentes, de 36 viaturas e com o apoio de 2 helicópteros. Então, foi uma coisa gigantesca. E se vocês que andam aí por todo o estado, se é comum esse tipo de operação? Importante essa pergunta, Isaac, porque eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Então, eu rodei o Brasil inteiro. Mato Grosso do Sul, acompanhei conflitos em penitenciárias, conflitos indígenas, Mato Grosso do Sul, conflito terrível lá em Roraima. Mas eu confesso que uma estrutura dessa, um aparato estatal, um aparato do sistema judiciário também que fez a prévia, eu nunca vi. Por quê? A serviço de particular. É diferente quando você tem um aparato de que tem um dano à população como um todo. Aqui dá a entender que houve uma ação dentro do sistema judiciário e que desencadeia esse aparato das polícias, inclusive do IBAMA. Fiquei surpreso, porque o IBAMA participar dessa operação a serviço de uma empresa, e de uma empresa que dá a entender com falsas premissas, porque fala de incêndios e de roubo. Veja, se tem alguém que roubou, foram essas empresas que roubaram parte da terra do povo. Se tem alguém que roubou, foram essas empresas, e a gente tem que comprovar de roubo de terras. Tinha parte que registrava a escritura lá em Curvelo, em outros lugares. Comprava 50 hectares aqui, que diz que de uma, e transformava isso em 500 hectares. Então tem muito problema que precisa ser apurado. Talvez essa operação tenha sido necessária para o povo se despertar, para o povo se organizar e retomar as terras. O povo tendo brilho no rosto, tendo indignação e não revolta, mas não precisa de migalha de ponta de eucalipto. O povo não precisa de migalha de ponta de eucalipto. E a Constituição do Estado diz que a terra devoluta ela deve ser destinada para a reforma agrária. Se o governo do Estado não quer fazer, o governo federal pode fazer. Por isso que vai ter desdobramento, sim, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Primeiro o IBAMA tem que nos explicar quanto que custou para eles essa operação. Acho que mesmo nós temos que perguntar, porque é uma coisa absurda. Ontem pudemos visitar que prendeu o trabalhador, que trabalha, tem serviço definido, que tinha denúncia de horário que ele estava no serviço e não estava cometendo crime. Então, tem membros do judiciário errando, sendo injustos, do sistema judiciário, que envolve promotor e envolve juiz. Tem membros da polícia errado, que não estão em serviço do Estado, mas está em serviço de grupo econômico, e perseguindo o trabalhador. Essa denúncia nós temos que levar à frente. Junto, Padre João e Leleco, juntos para servir, nós não vamos nos calar. Esperamos que a sociedade se indigne, não ter vergonha de abraçar e de enxergar o que foi essa operação. Não sejam covardes e dar um basta, que o povo daqui do Jequitinhonha não precisa de migalha, não precisa de ponta de eucalipto, é um povo trabalhador, é um povo que tendo a terra vai... Olha a riqueza da nossa feira. O povo do Jequitinhonha não precisa de passar humilhação na lavoura de café no sul de Minas. Não precisa de ter trabalho quase análogo escravo em outras regiões. Se pode trabalhar na roça em outras regiões, pode trabalhar aqui. Mas essas empresas pegaram, roubaram as terras deste povo trabalhador.
e acabaram com as nascentes. E eu aqui, e outra coisa que eu fiquei indignado ontem, com essa parceria com o CAV, nós estamos produzindo barraginhas, estão produzindo água, isso é produzir água. E essas empresas estão roubando a água com poço artesiano. Cada vez com poço artesiano mais profundo. Mais profundo. Só essas baterias de fornos que eles têm. Isso é um baita crime ambiental. Se tem quem está cometendo crime, são eles. Com a água que estão inviabilizando uma farinheira, como aconteceu em Minas Novas. Porque o pobre fura um poço de 100 metros, 100 e poucos metros. Eles furam de 300, 400 metros, uma coisa absurda, rebaixando o lençol freático e não estão contribuindo, bem dizer, em nada com o reabastecer esse lençol freático. Isso é um crime e os órgãos do Estado não vêem esse crime que está acontecendo? Nós vamos realizar audiência pública, mas antes disso, estamos preparando para e passo, acompanhando as pessoas presas. Olha, as nossas apurações prévias aqui já dão conta de dizer que essa operação foi um fracasso. Com esse aparato de polícia, com o helicóptero e com tudo, eles forjaram o número de 11, porque há pessoas presas que eles procuraram outro tipo de tipificação para poder levar para a cadeia. Significa que tem trabalhadores onde tem pai e filho, onde um estava chegando do trabalho, outro foi buscado numa padaria. É um crime esta atuação e nós estamos vendo que esta atuação teve uma encomenda. A encomenda foi da empresa e eu vou revelar o nome da empresa para todos na audiência pública, junto com o Padre João. Nós vamos levar para uma lista de ficha suja de empresas que promovem violência, porque a escravidão que elas promovem, inclusive, fazendo com que o aparato do Estado sirva aos recursos do capital para que eles continuem a lucrar e a oprimir a nossa comunidade. Então, não vai ficar assim mesmo. E já vamos dizendo que estamos acompanhando aqui com os advogados, pedindo habeas corpus para todos os que foram presos e nós vamos desbaratinar essa rede de milícia, que me parece ser outra avaliação, porque estão contratando pessoas que já serviram como policiais, armados, para amedrontar o povo. Ontem mesmo, nós na beira da estrada vimos esta guarda que a gente não sabe distinguir, armados na beira das estradas, amedrontando o povo. Nós vamos juntar com o povo e vamos descobrir quem é que tem força de fato para retomar essa história. Só para fechar esse assunto, sobre esse aparato do Estado, com helicópteros sobrevoando aqui as cidades muito baixo, várias viaturas, de uma certa forma, vocês veem que a população pode se sentir intimidadas? A forma truculenta como a polícia age, onde há criminalidade alta nos grandes centros urbanos, demonstra que ela precisa fazer com que aquele aparato afugente criminosos. Por isso não tem sentido aqui. Aqui não tem sentido nem de helicóptero. As pessoas acharam que eram ladrões perigosos que tinham fugido, que tinham entrado aqui. De repente vê que o vizinho sendo preso e o vizinho que é trabalhador, vizinho que trabalha, às vezes, catando material reciclável. Uma coisa absurda. Crianças que estão apavoradas até hoje, assustadas. Então, desestrutura psicologicamente as pessoas, espalhou um terror. Há poucos dias, nós fizemos audiência pública porque houve uma ação também do Estado de Minas Gerais, com policiamento, com tudo, lá em Félixlândia, né, onde não havia nem autorização de juiz para adentrar e destruíram casas de pescadores. E nós também levamos essa denúncia, pedimos o afastamento e pedimos para que o Estado vá ressarcir esses prejuízos que causaram. Olha, nós não vamos nos adiantar, mas nós também não vamos arredar o pé. Pode contar que Leleco e Padre João, juntos para servir, nós vamos enfrentar esta milícia que as empresas, e sobretudo esta empresa que você sabe o nome, ela está montando aqui na região. E nós já conhecemos e vamos levar isso a fundo. Eu acredito que o juiz pode ter sido mal informado. Um promotor mal informado. Não é possível um promotor ou um juiz, né, que conhece as leis, ter aprovado e ter pedido mandato de busca e apreensão dentro de casa de um trabalhador.
Muito bem, a gente segue aqui com o nosso bate-papo. Deputado federal Padre João, deputado estadual Leleco Pimentel. Queria saber de vocês, duas perguntas para os dois. Qual a maior dificuldade do trabalho de vocês aqui na nossa região? E qual a maior dificuldade lá, junto com os outros deputados, né? A gente vê que tem várias bancadas, né? Bancada disso, bancada daquilo. Então, quais são as dificuldades no campo, aqui junto com o povo, e lá, junto com os demais deputados, onde tem deputados defendendo vários interesses distintos? Eu posso começar de lá primeiro. Em Brasília, o desafio é muito grande. Primeiro porque são muitas pessoas que são eleitas, às vezes batendo nas costas, cá na base, mas lá está dando punhalada nas costas do trabalhador, tirando o direito do trabalhador, vota contra o trabalhador. Por maior que tenha sido o esforço do presidente Lula e dos ministérios de ter políticas e programas, mas desde o governo Dilma houve um esvaziamento do orçamento. Um esvaziamento do orçamento. O Congresso, a Câmara, ela só mudou quando o povo foi nas ruas agora de último. Portanto, votamos a isenção de imposto de renda com um recorde ali de votação. Mas logo na outra semana, eles já deram um rombo, que a medida provisória 1303, ela esvazia o orçamento da União no valor de 44 bilhões. Então isso compromete o Instituto Federal, a Universidade Federal, Bolsa Família, o Gás do Povo. Então, eles querem esvaziar, de fato, o governo. Então não foi à toa que alguns partidos saíram do governo. Então já está uma ação também contaminada, primeiro contaminada pelo poder econômico, pelos agrotóxicos, pela mineração, contaminada por poder que manipula, pode atropelar uma lei ambiental. Eu estou vendo agora o próprio presidente do Senado armando um golpe que é para mudar a lei ambiental. Nós que vamos sediar a COP30, relaxar as licenças ambientais, uma coisa absurda, né? Porque o presidente Lula vetou e eles agora chamou uma reunião para derrubar o veto do presidente Lula. Porque para quem, né, todos que acompanham aqui, né, a TV Turmalina, a Câmara vota, o presidente da República pode sancionar ou pode tirar alguns artigos ali, né? E é o que ele fez. Os artigos que relaxavam toda a licença ambiental, ele vetou. Só que a fala última é do Congresso. Câmara e Senado junto, tem uma votação e derrubando o veto, então vão relaxar as licenças ambientais. Só para dizer assim que é um grande desafio. Muitos mineiros estão votando contra o povo. Então acho que é importante, né, todos que acompanham a TV Turmalina, procurar saber como é que votaram a PEC da bandidagem. Como é que votou o projeto de lei da anistia? Como que votaram a medida provisória 303 que garantia recursos para os pescadores, recurso para muita gente, né, para os mais pobres. Então, lá o grande desafio é a hipocrisia. As pessoas passam na base por cordeiro, mas lá são lobos que estão devorando o nosso povo, sobretudo o povo mais pobre. Aqui, na base, na região, eu confesso que a gente tem boas parcerias. Ou seja, a gente tem facilidade no sentido, por exemplo, o CAV é um grande parceiro. É verdade que as organizações, nós encontramos associações bem organizadas, outras com maior desafio. Acho que aqui o desafio, de fato, ainda é a água, para a gente poderia ter mais arranjos produtivos, gerando trabalho e renda, beneficiando a produção, as agroindústrias diversificando nas culturas. Eu creio que a gente conseguiria trabalhar mais e melhor. E as parcerias sempre mais sólidas também com as prefeituras. Tem muitas ações que a gente só consegue fazer via prefeitura. Tem ações que a gente consegue fazer via entidade, no Transfere Gov, mesmo no Estado tem como trabalhar em parceria, mas algumas ações nós dependemos do Poder Executivo. O poderio, só antes do passar para o Leleco Pimentel, o poderio econômico destas grandes empresas, principalmente aí de monocultura, seria um obstáculo, uma vez que é usado muito recurso aí, muitas vezes, para
tentar passar uma imagem positiva disso tudo? Nós temos municípios inviabilizados. O percentual do município de Veredinha ele está todo tomado por uma monocultura. 25%. Entendeu? E não gera emprego. Se você tem 100 propriedades rurais, é no mínimo uns 200 empregos. É o marido, a mulher, o filho. Na verdade, dá uma média de 4 e 4 por propriedade rural, que vem na feira, produz. Então, nós estamos com déficit de mandioca, déficit de feijão. A queda de produção de arroz, feijão e milho, ela estava assustadora em anos seguidos. Então, com Lula, há um esforço de retomada, não só do arroz, feijão e a mandioca, mas também, não só o feijão, a mandioca e o milho, mas também o arroz, e universalizar a produção do arroz, que é a riqueza do município e a diversidade. Então, a monocultura aqui é um atraso, é um grande atraso, e é, sem dúvida, o maior dificultador do desenvolvimento do Jequitinhonha é a monocultura do eucalipto. O maior atraso. Quem está gerando não gera emprego. Imagina se todos aí fossem agricultores, cada um tivesse 10, 20 hectares, né? Quantos empregos que teriam? Né? E a riqueza que seria da diversidade também de produção, e onde poderiam recompor que os próprios frutos naturais, né? Olha a riqueza do pequi, a cagaita, muitos produtos que viria naturalmente, né? Até a piscicultura pode vir, né? Então é o maior atraso disso, eu não tenho dúvida, o maior obstáculo do desenvolvimento e que aprofunda a seca aqui. Estão secando os rios. O Jequitinhonha, o Fanado, os rios Itamarandiba. Então, e sem água a gente não tem como produzir. Em síntese, se há uma dificuldade para Lula governar, porque existem as bancadas que Padre João quase descreve do boi, da Bíblia, da bala, aqui em Minas Gerais elas são ainda mais profundas. E há uma base que sustenta o governo Zema. Zema está de joelhos para as mineradoras que agora querem a água. Por isso ele mandou privatizar a Copasa e a Copanor. A Copanor, que estava aqui, no distrito onde nós vimos, foi criada para atender estas regiões que não há nem um apelo, vamos dizer assim, não havia apelo do grande capital, mas agora tem. Agora o lítio quer buscar ali produção, estas empresas não encontram mais água. E foi aprovado para... Me fugiu aqui a quantidade de litros por dia. As outorgas de água foram autorizadas pelo Zema, assim como o licenciamento ambiental, por exemplo, para a agropecuária de extensão até 1.000 hectares, não precisa mais de licenciamento. Ele deixou os servidores da SEMAD, do Sistema de Meio Ambiente do Estado, sem funcionários, sem reajuste, o que colocou nesses dias até essa operação aí que aconteceu, sem nenhum funcionário do meio ambiente de fato que seja sério. Então nós temos hoje, olha, o capital internacional que é dono de empresas que vieram depois das estatais. Neste caso aqui, a Aperam, ela é uma empresa de capital internacional. Estas empresas, elas hoje estão autorizadas no estado de Minas Gerais e no Brasil a fazer grandes investimentos. Onde é que a gente ainda tem um cercamento? É que elas não podem adquirir propriedades de terra, elas não podem, porque tem ainda um gatilho na lei. O que é que está tentando na Assembleia Legislativa hoje? Autorizar que esses capitais internacionais possam ser eles direto adquirir terras, porque o que nós temos aqui são terras públicas que são concedidas com contratos por alguns anos. E eles agora estão querendo expulsar as comunidades e comprar essas terras, claro, com o direito de poder furar a mãe terra, como disse aqui o Padre João, buscando água no subsolo. Então a privatização da CEMIG, privatização da Copasa, é hoje, para nós, o pior dos cenários na Assembleia Legislativa. E aqui, qual é o problema? É que estas empresas compram muitas mentes e muitas pessoas. Determinam quem é prefeito, quem é vice e quem é vereador. Então, a corrupção, ela toma uma forma tão grande
que vira deslealdade. Quando nós estamos tratando de barraginha, o outro está tratando de furar poço artesiano. Quando nós estamos tratando de agricultura familiar, o outro está abrindo um grande supermercado, tentando colocar, inclusive, dentro da alimentação escolar, os processados. Então, tudo tem um lobby hoje do capital e por isso que nós precisamos enfrentar estas formas de todo jeito. É por isso que eu e Padre João, para e passo, ele na Câmara, eu na Assembleia, nós temos enfrentado estes que são opressores e que trazem mal e morte às comunidades. Legal, tá gostoso aqui o papo, mas a gente sabe que o Padre João e o Leleco, a agenda deles são bem cheias, né? A pergunta que eu faço para vocês é sobre isso tudo, principalmente para quem está desiludido, né? Está desiludido com a política. A gente vive aí um país também polarizado, né? E talvez por isso também muita gente já desgostou também de se envolver devido à polarização, mas para aquela pessoa que está pensando em se afastar e não se envolver aí nos problemas da sociedade, de pensar no bem comum, o que dizer para essas pessoas? O mês de outubro nos inspira. Estamos no mês de outubro celebrando a primeira semana o idoso. E um idoso que nos incomoda e nos inspira é o presidente Lula, que no mês de outubro faz 80 anos e que tem se dedicado aos pobres. Na América Latina inteira é uma referência de segurança alimentar. O melhor discurso na Conferência Geral da ONU foi do presidente Lula. Denunciou ali o genocídio na Palestina, que bom que hoje estão voltando, todos os palestinos voltando para a faixa de Gaza, onde teve um genocídio, e só em 2 anos, 20 mil crianças assassinadas. Então o presidente Lula nos inspira. Nós celebramos Dia dos Professores e Professoras, que nos esclarece. Embora às vezes aprendemos que foi descobrimento e tudo, mas aqui tinha os indígenas e então, de fato, essa invasão. E que nos inspira assim, que a política é importante. Ninguém pode viver sem a política, ninguém vive sem a política, né? Imagina o Lula com 80 anos, que podia estar passeando, viajar e estar dizendo para mais 4 anos de trabalho, não é? Então ninguém pode dizer que eu estou velho demais, eu não posso. Não, na política é com a gente cura a picada da cobra com veneno de cobra. Então é com a boa política, com a verdadeira política, com a participação social, participação da comunidade, é que nós vamos curar de fato a política e garantir dignidade em todas as áreas. Mais saúde, mais educação, mais cultura, mais esporte, mais lazer, mais cuidado com a mãe terra, com a biodiversidade. Então ninguém tem direito, né, de enterrar esse talento. O evangelho cobra. Eu recebi só 1, eu enterrei. Mas aí, então, aquele que recebeu 4, recebeu mais 4. Então, é dobrar, multiplicar o talento. A natureza nos explica que é um grão de milho que você coloca na terra e esse um grão dá um pé dá 2, 3 espigas. Imagina quantos grãos em cada espiga. Então vamos continuar fazendo esse milagre aí também da multiplicação. Então nossa saudação. E as crianças? Mês de outubro é o mês da criança. Então as crianças exigem de nós que construamos uma nova sociedade. Então, e é na política que nós temos que construir essa nova sociedade para as nossas crianças, que já é a realidade do nosso país, mas que depende de nós criar condições dignas para que elas possam ter orgulho do seu país. Dom Luciano inspirava a gente a pensar que a política é a mais alta forma de se exercer o amor. A palavra caridade, ela é amor. Então, eu só posso pensar no outro e agir com o outro, e esse nome a gente dá política. Por isso, matar a fome do irmão é política. E quando a gente deixa a política, que pode ser boa para o outro, ele toma a política inteira para si. E cuida dela de tal forma que você fica dela excluído. Então nós não temos direito, né, de abandonar a política. Aos militantes, aos partidários, mas a todos. Envolva-se na associação comunitária, no conselho aí de política pública, no conselho tutelar, conselho do idoso, conselho da saúde, de educação. Todo lugar é lugar de fazer política e nós estamos aqui fazendo isso. Agora, faz muito mal aqueles que negam a política, cospem, escarram e falam tão mal da política que depois ficam com ela inteirinha para eles e assim a gente não vive em comunhão. Por isso,
Obrigado também, porque junto com o Padre João a gente tem mandatos que têm formação e que tem esse compromisso com o nosso povo de aumentar o nosso nível de consciência e que a gente faça da política o lugar do amor. O problema é que muita gente confunde política, duas palavras parecidas, né? Política com politicagem, né? A politicagem aí já não é legal. A política a gente depende dela, né? E quem não se envolve na política, com certeza, quem se envolve vai falar por ela, né? As considerações finais, né? O papo tá gostoso, mas a hora passa rápido. Agradecer a presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. Vivemos aqui denúncias. Vimos injustiças. Mas carregamos a mesma esperança desse povo resistente que, combatendo a seca e convivendo com ela, demonstram que querem os seus jovens de novo, podendo optar pelo campo para produzir comida de verdade, que é alimento, que é o verdadeiro remédio. Saímos daqui com compromisso renovado com as comunidades e ampliando o que faz Lula para que a gente tenha o Estado chegando aos que mais precisam. Eu saio daqui com um compromisso junto com o Padre João de estar cada dia mais presente e de levar as nossas denúncias e de não abaixar a cabeça para que ninguém sofra injustiça, prisão e que o Estado não seja a opressão. Vamos lutar contra isso. Agradecer, gratidão, Isaac Souza. Nós íamos fazer várias entregas, mas levamos também várias demandas, levamos esperança, levamos também indignação, levamos tarefas, né, daqui do Alto Jequitinhonha. Gratidão ao Wagner, que nos recebeu como é muito próprio das famílias daqui, com um suco delicioso, com biscoitinho de polvilho, que é muito próprio das famílias nos receber, e assim fomos recebidos aqui no estúdio. Gratidão, Wagner, conte sempre conosco. A razão da gente estar na política é o serviço. Valeu, Isaac Souza. É isso aí, estivemos aqui com o deputado federal Padre João, deputado estadual Leleco Pimentel, juntos para servir. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Valeu, Turmalina, valeu, Vale do Jequitinhonha.